E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é Dark e muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que um dia uma enorme construção apareceu do nada. E esse foi o início do primeiro grande cataclisma. Portais estranhos se abriram e monstros saíram deles rapidamente. O mundo inteiro entrou em caos. Mas para a sorte de todos, algumas pessoas despertaram e começaram a caçar esses monstros. Com o passar do tempo, as pessoas conseguiram viver em paz quando a associação de caçadores e o sistema de guildas se estabeleceram. Porém, o segundo grande cataclisma ocorreu. Uma grande guerra entre o reino celestial e o demoníaco começou. O rei demônio liderou as forças das trevas para invadir a terra. O mundo se tornou um inferno, mas aquele que parou essa guerra não foi um ser celeste ou demônio, mas sim o salvador da humanidade, o herói. Ele possuía um poder imensurável mesmo entre os despertados. Com isso ele conseguiu derrotar o rei demônio e o mundo entrou em uma era de paz. Muitos anos depois, a história segue o protagonista, conhecido como Jeon, um jovem estudante. Ele estava fazendo um trabalho com seus colegas no lugar onde estava ocorrendo a exposição da espada do herói. Quando ele se aproxima da espada, ela começa a se mover sozinha e logo em seguida perfura seu peito. Após isso, memórias começam a vir à sua mente, onde essas memórias é do próprio rei demônio, no momento em que ele foi morto pelo herói, e é quando ele descobre que o rei demônio era ele na sua vida passada, sendo a sua reencarnação. Por causa disso, ele consegue despertar como um caçador também. Ele também conseguiu uma nova habilidade onde ele pode ficar mais forte caçando monstros, e agora Jeon vai ter que trilhar um novo caminho. Sendo a reencarnação do próprio rei demônio, ele vai usar suas novas habilidades para ultrapassar todos os limites dos despertados para assim sobreviver à grande batalha contra o herói que irá acontecer futuramente. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista chamado de Kotaro. Ele era conhecido como justiceiro das ruas. Por causa disso, alguns delinquentes capturou sua irmã para que ele vinsse atrás. Mesmo assim, Kotaro não se importa e enfrenta vários inimigos sozinho, derrotando todos facilmente. A única razão dele ter ficado tão forte foi apenas para proteger sua irmã, pois ela é a sua única família. Sua mãe faleceu quando eles ainda eram bastante jovens e seu pai desapareceu poucos anos depois. Sua irmã sempre foi fraca e frágil, com isso ele jurou ficar mais forte e não deixar ninguém machucá-la. Porém, sua vida muda completamente quando um dia alguns policiais vêm à sua casa. Eles falam que Kotaro foi acusado de ter matado 13 homens, os delinquentes que ele tinha enfrentado para ajudar sua irmã. Mesmo Kotaro falando que apenas bateu neles para ajudar sua irmã, os policiais não se importam e falam que todos estavam mortos de forma brutal quando chegaram. Após muito tempo tentando reivindicar sua inocência, no seu julgamento ele foi sentenciado, e com isso ele foi mandado para uma academia para menores, considerados incapazes de reabilitação em centros normais. O objetivo desse programa é reformar as crianças, que certamente enfrentariam a pena de morte. Esse lugar fica isolado em uma ilha com uma taxa de fuga de 0%, um inferno na Terra, uma escola para assassinos. Logo no primeiro dia, Kotaro já é atacado por outros de seus colegas, mas é neste momento que ele mostra sua imensa força, surpreendendo a todos. Após o professor chegar por um de seus alunos não aceitar sua ordem, os alunos que não ouvem o professor não são necessários neste lugar, sendo expulsos, sendo mais exato mortos, onde o professor também é um assassino profissional. E agora Kotaro, neste lugar onde só tem pessoas sedentas por sangue, ele vai ter que descobrir um jeito de sobreviver a todo custo, pois seu único objetivo é sair deste lugar para cuidar da sua pequena irmã que está sozinha. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Wakaru, que acabou perdendo sua irmã, e como os criminosos eram de menor, independente da gravidade dos seus crimes, foram postos restrições à mídia para proteger as informações dos indivíduos. Mas logo após o incidente, foram colocadas fotos dos culpados na internet. Com isso, Wakaru está decidido que vai encontrar os 3 culpados, e ele já tinha a informação de que eles estavam prestes a voltar para a sociedade. Mesmo sendo apenas um estudante, sua inteligência estava muito acima da média. Com isso, ele é capaz de mandar rastreadores escondidos para achar os culpados, e por sorte um deles aceita. Ele quer muito saber que tipo de pessoas são eles e que tipo de vida estão levando após esse incidente, e dependendo das respostas deles, Wakaru não terá piedade de se vingar. Após caminhar bastante, ele consegue encontrar o amuleto com o rastreador que tinha dado aos culpados, e logo após isso ele se encontra com ele, conhecido como Babá. Com isso, Wakaru decide iniciar uma conversa com ele, e assim que
fica de frente a ele já tinha deixado tudo planejado para não deixar nenhuma evidência se algo acontecer. Porém, quando ele vai para cima do cara, ele acaba descobrindo que ele não é o verdadeiro Baba e sim o irmão dele. Após isso, o verdadeiro aparece e acaba atropelando Wakaru, ficando bastante ferido, indo parar em um hospital em coma. Porém, para sua surpresa, ele acaba saindo do seu corpo como se fosse um fantasma, e ele acaba descobrindo que tem uma habilidade sobrenatural, onde ele é capaz de matar pessoas através dos sonhos. Com isso, com essa habilidade, ele está decidido que vai usá-la para se vingar dos 3 culpados que mataram sua irmã, e com sua grande inteligência, ele vai cometer esses crimes perfeitamente para não ser culpado pela polícia. Porém, o que lhe aguarda são grandes desafios que ele vai ter que arriscar sua vida. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que um dia apareceu as calamidades do nada encurralando toda a humanidade com um poder esmagador. Após a humanidade chegar ao ponto de extinção, os 12 deuses que se proclamam de seres divinos apareceram. Eles prometeram aos humanos que iriam dar um poder para lutar contra as calamidades. Com isso, eles selecionaram 12 despertados para receber esse poder. Mas algo inesperado aconteceu. Um 13º despertado surgiu. Essa pessoa é o protagonista conhecido como Ligun, que não recebeu nenhuma benção de nenhum deus, e mesmo assim ele era esmagadoramente forte, onde quando comparado com restos dos 12 santos ele era muito superior, sendo capaz de passar por desafios e derrotar poderosos monstros que todos os outros santos não conseguiam. Ele junto com os outros santos estavam em uma missão para derrotar uma calamidade chamada de Olhos Escarlates, onde muitos países estão à beira da falência por causa dele. Pouco tempo depois eles se deparam com o boss da Torre do Diabo, Olhos Escarlates. Seu nível de poder era imenso, fazendo todos os santos sentirem medo. Após eles verem apenas um ataque desse boss, dizimando tudo, eles decidem fugir com medo, mas mesmo assim Ligun decide ficar e lutar sozinho. Porém no final ele foi atingido por uma espada e caiu em uma armadilha. Após muito tempo ele ficou neste local lutando contra monstros sem parar, pois a armadilha que ele caiu invoca calamidades infinitamente. Mesmo assim ele continuou, pois estava decidido que ia sobreviver. Após vários anos ele conseguiu matar a última calamidade. Com isso ele finalmente ia conseguir sair da Torre do Diabo. Como ele vivenciou a morte, ele conseguiu uma conquista impossível. Com isso tudo que ele ganhou dentro da torre por todos esses anos vai ser passado para seu novo corpo, ganhando uma habilidade divina, super regeneração. Com isso aquele que era mais forte que todos os santos retornou muito mais forte do que antes para se vingar dos santos que fugiram e massacrar a pessoa que esfaqueou ele pelas costas. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Inobi, um jovem estudante que um dia acabou sendo invocado para outro mundo junto com seus colegas de classe para serem os heróis desse mundo e com isso lutar contra o Senhor Demônio e outros monstros. Porém com ele foi diferente. Logo após sua invocação ele acaba retornando para o início novamente quando se encontrou com a deusa. Como regra, a deusa tem que dar um poder como presente para ele retornar para outro mundo, e desta vez ele apenas estava servindo como cobaia para experimentos. Porém por alguma razão ele retorna para o local da deusa novamente e com isso ele é mais uma vez invocado para outro mundo diferente. E mais uma vez seu corpo muda com a invocação e ele também ganha outras habilidades. Mas ele acaba retornando para a deusa novamente. Com isso ela fala para ele fazer um contrato no próximo mundo para sua alma ficar presa. Com isso após sua invocação por uma princesa, ele rapidamente vai para fazer o contrato, mas não dá tempo e ele apenas retorna novamente. Porém cada vez que ele faz essa viagem entre mundos, mas ele se afasta de ser um humano. Após ser invocado várias e várias vezes, ele vai ganhando outras habilidades poderosas, e com a ajuda da deusa ela acaba fazendo que suas invocações repetidas parem. Com isso ele é transportado para outro mundo pela última vez, como um herói para derrotar o Rei Demônio novamente, e com isso ele não tem escolha a não ser se adaptar a essa nova vida onde ele possui várias habilidades poderosas das suas invocações.